Olha, 12:09 agora, e o nosso entrevistado de hoje, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vida, o vereador Luiz Henrique, nosso companheiro doutor Luiz Henrique, conhecido aí dos arcoenses, e já está por aqui. Vamos bater um papo, falar sobre os últimos acontecimentos da política aqui em Arcos. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Vida FM. Boa tarde, Jaime, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vida FM em Arcos e região. É um prazer estar novamente aqui no seu programa. Muito bem, doutor. Vamos começar. Nós temos muitos assuntos para falar hoje, nosso tempo é curto, mas vamos começar. Primeiramente, não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para agradecê-lo pela indicação que fez do meu nome para receber o título de cidadão honorário na Câmara Municipal, né? Creio eu que o evento será no mês de dezembro, mas o projeto de lei já foi aprovado por unanimidade lá na casa na semana passada, com a sua indicação. Então, queria agradecer você, né, por essa gentileza e por reconhecer o nosso trabalho à frente do jornalismo aqui da nossa cidade e também da região. Não precisava agradecer, Jaime. Esse título de cidadão honorário é um título muito importante, né? E ele deve receber essa indicação as pessoas que, como você, fazem pela população, tá? Fazem pelo crescimento do município. Então, a sua atuação no jornalismo é muito importante. Então, eu não vi outra forma melhor de te homenagear que te indicando para cidadão honorário do município. Muito bem, às vezes as pessoas ficam em dúvida, acham que a gente vai receber um título de cidadão honorário, aí fica se perguntando por quê, né? Mas, na verdade, esclarecer as pessoas que, apesar de viver em Arcos há 48 anos, eu trago no meu RG o título, né, de ser cidadão santantoniense, da vizinha cidade de Santo Antônio do Monte, porque fiquei lá até os meus 3 anos de idade. Por isso, o título de cidadão honorário muito importante, porque foi aqui que eu cresci, aqui que eu tenho minha família, aqui que eu fiz toda a minha vida, né? E isso para mim realmente é um motivo de muita alegria. Ok. Muito bem, falando em título de cidadão honorário, doutor, houve uma polêmica há alguns dias com relação à aprovação desses títulos, no que diz respeito a uma pessoa, né, que teve lá o seu nome apresentado, e as pessoas... surgiu muita polêmica porque o senhor teve o entendimento de que não seria o momento de que aquela pessoa recebesse esse título e acabou votando contra, né? Então, aí disseram, mas nunca se votou contra um título aqui na Câmara, uma homenagem e tal. E o que o senhor tem a dizer sobre essa questão do título de cidadão honorário? Qual é a importância disso e o porquê, né? Que naquele momento, não que amanhã você não possa vir a votar até nessa mesma pessoa, né? Mas segundo a sua fala lá, você entende que não seria esse o momento. Claro, é isso mesmo? Claro, Jaime. E como você disse com muita propriedade, naquele momento, tá? Um dos indicados para receber a homenagem de cidadão honorário do município ainda não tinha me apresentado, tá? Quando eu falo me apresentado, não tinha trazido para o vereador Luiz Henrique, tá? Robustez suficiente em atos no município. Tá muito diferente de você, que já vem atuando já no jornalismo há mais de uma década, entendeu? Trazendo contribuições para o município. A pessoa que eu votei, que eu fui contrário à indicação, que foi o secretário de governo, está no município há 10 meses e, tirando as atribuições claras da sua função, ele ainda não teve uma participação tão expressiva no desenvolvimento do município, a ponto, no meu entendimento, a ponto de receber este título, que eu acho que é um título de grande importância, tá? E deve ser realmente indicado a quem eu considero merecedor. Fui contrário, tá? Alguns colegas da Câmara me questionaram, mas como somos 13 na Câmara, eu acho que cada cabeça tem um entendimento. E meu entendimento naquele momento foi votar contrário. Tá certo. Doutor, só fazer um parênteses aqui para desejar ao nosso querido colega, Padre Paulo César, que está assistindo a gente já via Facebook, está assistindo vendo a nossa imagem, né, e ouvindo aí a entrevista via Facebook, pela fanpage da Rádio Vida.
Padre Paulo, feliz aniversário para você, viu? Ontem já tive a oportunidade de parabenizá-lo através da rede social, mas faço isso mais uma vez, porque um nobre colega que faz parte aqui da nossa equipe, né? Trabalha conosco aqui todos de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. O Padre Paulo tem o programa aqui, Evangelho do Dia. Então, Padre Paulo, felicidades para você, muita saúde, muito sucesso nos seus trabalhos, viu? Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu dia, o dia do seu aniversário. Aproveitando, novo vereador, aproveitar aqui, eu queria, antes da gente entrar nas polêmicas propriamente ditas, que você fizesse uma explicação seguinte. Tem se questionado muito sobre as atribuições do vereador, né? Se realmente o trabalho que você vem fazendo de denunciar, de propor leis, de dar sugestões ao executivo, de cobrar informações, se esse trabalho seria realmente a atribuição do vereador ou se esse trabalho seria por algum desentendimento seu com a atual administração. Jaime, essa sua pergunta também é muito pertinente, porque por diversas vezes membros do Poder Executivo vêm às redes sociais, vêm às rádios do município, dizendo que o vereador está de picuinha, está com ressentimento contra o Poder Executivo, ou membros do Poder Executivo. Então, Jaime, para esclarecer todos os ouvintes, quando eu me propus a ser candidato a vereador e vi que poderia ter uma viabilidade da minha eleição, eu me propus a estudar, tá? Entrar na Câmara preparado. Então, hoje eu cumpro nada mais do que a Constituição Federal me atribui, tá? Que é a função de legislar, tá? O que é isso? É criar mecanismos, criar leis para a melhoria da qualidade de vida da população, para o bem comum. E isso isso você que acompanha as nossas reuniões, eu tenho feito, tá? Eu já apresentei ao Executivo mais de 37 propostas de projetos de lei, sendo que uma delas foi acatada pelo senhor prefeito, foi reenviado à Câmara e foi aprovado por unanimidade, que é o projeto Empresa Amiga da Escola. Tá? E eu fiquei muito, muito honrado e também parabenizei o prefeito pela atitude. A outra função constitucional do vereador é a função de fiscalizar todos os atos do Poder Executivo. E quando se diz todos, está relacionado com as licitações, obras, a parte de educação, a parte da saúde, todos os atos do Executivo. Por quê? Porque para um poder ter total autonomia, para o poder conseguir desempenhar suas funções, tem que ter alguém para fiscalizar. Isso acontece em todos os níveis da sociedade e na política não poderia ser diferente. Então, eu não posso aceitar esse tipo de argumento que o que eu venho desempenhando na Câmara caracteriza picuinha. Eu só faço o que a Constituição Federal me atribui, que é a função de fiscalizar. Tá? E a terceira atribuição do vereador é a função de auxiliar o Executivo. Também coisa que tem sido muito atuante. Já aconteceu de ser feita uma obra no município, no qual a placa estava errada. Entrei em contato com o secretário de Fazenda via WhatsApp, mandei para ele as orientações que a placa estava errada, 48 horas depois a placa estava da maneira correta. Entendeu? Então, eu acho que para quem não tem um entendimento, pode até encarar como uma picuinha, mas para a grande parcela da população que tem um entendimento sobre a política, percebe que eu estou fazendo a função que a Constituição me atribui. Muito bem, o senhor falou sobre a respeito aí dessa obra com relação à placa. Essa obra é aquela obra da interseção da Avenida Sanitária com a Rua São Geraldo. Isso obra mesmo. Esta que o senhor denunciou na reunião da Câmara várias irregularidades. Dentre elas, a questão da espessura da laje, né, que foi, o senhor tinha essa informação de que a espessura não estaria de acordo com o projeto. Também o senhor denunciou a questão do aditivo. Para quem não sabe, gente, toda obra que é licitada, vamos supor que a obra ali tenha, eu não sei qual o valor certinho, 100 e poucos mil, mas vamos supor que seja 100 para ficar mais fácil o entendimento. Se ela fosse licitada em 100 mil reais, ela pode receber um aditivo de mais 25% para eventuais problemas que venham aparecer durante o percurso da obra. Tá certo, doutor? Tá certo. Tô falando certinho, né? Correto. E foi isso justamente que aconteceu.
eu não sei se os valores estão corretos, se é 100 mil mesmo, mas ela recebeu esse aditivo de 25 mil. Então o senhor denunciou que esses aditivos não estariam devidamente comprovados através de documentação. Então foram alguns pontos sobre essa obra. Antes do senhor comentar, eu queria só que a produção colocasse para nós, porque o prefeito me enviou um vídeo, me parece que esse vídeo foi divulgado aí pela assessoria de imprensa, mas como a gente vai falar disso aqui, acho importante a gente colocar a fala do prefeito, porque na final da última semana, ele mandou fiscalizar essa obra. Ele movimentou uma equipe para fiscalizar essa obra. Então vamos trazer um trechinho da fala do prefeito, extraído desse vídeo, viu, gente? A qualidade não é perfeita, porque foi extraído do vídeo que foi nos passado pelo próprio prefeito através do WhatsApp. Vamos ouvir. Olá pessoal, todos vocês vêm acompanhando a nossa gestão e já perceberam que nós temos pautado pela transparência nas ações do governo. Sendo assim, diante de uma denúncia de irregularidade na execução da obra de interseção da Avenida João Vaz Sobrinho e a Rua São Geraldo, eu solicitei à nossa equipe de governo que acionasse a empresa que realizou o trabalho para que fosse feita a medição na espessura da laje e esclarecido qualquer fato que estivesse sendo desentendido. Para dar transparência total às ações, convidamos os vereadores da Comissão de Obras, o fiscal do CREAS e o engenheiro que fez o projeto para acompanhar a retirada da contraprova. Nenhuma irregularidade foi constatada. É importante reafirmar que o nosso governo está pautado em uma gestão transparente e focada na legalidade. Como eu sempre disse, em nossa administração é tolerância zero com a corrupção. Portanto, não há nenhuma irregularidade. Muito obrigado. Muito bem, doutor. O senhor acompanhou também esse vídeo, né? Com certeza recebeu. E o que o senhor achou dessa movimentação que retirou lá a contraprova? Ficou convencido? Jaime, eu recebi uma informação, tá? Como eu disse anteriormente, a função do vereador é fiscalizar. Tá? E infelizmente no Brasil nós vivemos numa sociedade de remendos. Tá? Se tomou atitude em relação às casas noturnas depois que a Boate Kiss se incendiou. Foi se tomar providências nos shopping centers no Brasil depois que caiu o teto, que explodiu a cozinha de um restaurante no shopping no estado de São Paulo. Então é sempre fazendo remendos. Então, a partir do momento que eu abracei essa causa legislativa, sempre que me chega uma informação, eu tenho por obrigação de investigar. Então eu mandei um ofício, tá? Solicitando que fosse feito as averiguações. Então eu encaminhei um ofício ao CREA, tá? O fiscal do CREA veio. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a fala dele. Veio ao município, tá? Solicitei aos membros da Comissão de Obras da Câmara que compareceram à obra e solicitei à Prefeitura que encaminhasse o ofício à empresa construtora. E para o meu prazer, para minha satisfação, a obra está em perfeitas condições. Foi feita uma contraprova, a espessura da laje está até acima do que foi feito o projeto. O projeto foi feito para 15 centímetros de laje, está com 19, e hoje na tribuna da Câmara eu irei parabenizar tanto a empresa executora quanto o executivo pelas ações tomadas. Quando o prefeito fala que ele é um governo de transparência, isso é da transparência. Isso é da transparência. Isso é da transparência. Surgiu dúvida, ele me apresenta, deu transparência, a população vai ficar tranquila, vai ficar satisfeita que o dinheiro público foi bem empregado. Tá certo. Inclusive, vamos ouvir aí o que disse o fiscal do CREA, produção? Vamos ouvir? Deixa eu só pegar o nome do fiscal aqui, para a gente dar o nome certinho. É Cleumir Amador Peixoto. É o fiscal do CREA que esteve aqui e falou também no vídeo que a prefeitura produziu. Conforme foi mencionado em contato com o secretário Paulo, a obra já havia sido fiscalizada desde setembro, onde que foi verificado, né, todas as partes dos projetos e a parte de empresas, né, responsável pela execução.
Algumas irregularidades foram verificadas, essas foram corrigidas e sanadas durante o processo, e novamente eu vim verificar que realmente a obra, né, em relação ao conselho, ela está praticamente, a gente pode dizer, concluída e também com as responsabilidades técnicas executadas. Muito bem, 12h24, porém o senhor também havia levantado com relação à questão do aditivo, né? Vamos ouvir, porque tem a ver com o aditivo, a fala do engenheiro Marlon, ele que é um dos responsáveis até pelo projeto, né, que ele fez o projeto dessa obra. Vamos ouvir o que ele diz, porque tem a ver com a questão do aditivo. Segundo eles estão alegando, esse aditivo seria para cobrir as despesas que houveram, né, em função de umas estacas que foram encontradas lá e que me parece não estavam na posição que eles imaginavam. Aí teve que haver uma mudança na obra. Vamos ouvir o que ele diz. As estacas estavam pegando uma aba de concreto existente que não havia nos projetos anteriores da prefeitura. Então era uma coisa imprevisível na época. E a gente não podia também quebrar essa aba, ela fazia parte do canal original, canal existente. Então o recurso foi mudar as fundações de local para que se pudesse fazer a obra. Em função disso surgiu o aditivo. Quando você muda a fundação de lugar, você aumenta o tamanho dos vãos de viga, já tivemos que aumentar a quantitativa de escavação, de aterro. Tá aí. Então, essa justificativa convence, doutor? Jaime, infelizmente um governo que se diz prezar pela transparência, essa justificativa não me convence, tá? Porque é o seguinte, ele teria que ter encaminhado à Comissão de Obras da Câmara o projeto original, tá? O projeto retificado, no qual o engenheiro no áudio acabou de confirmar, que ele encontrou algumas barreiras no canal, ele teve que modificar a posição das estacas e isso aumentou o custo da obra. Só que, por que me gerou dúvidas? Porque não foi enviado à Casa Legislativa a retificação do projeto, justificando o aditivo. Se isso chegar nas mãos da Câmara, dos vereadores da Câmara, mostrando que o projeto foi realmente alterado, a planilha de custo que realmente necessitou que se fizesse um aditivo de 24% do valor da obra, mais uma vez eu irei à tribuna para parabenizar tanto a empresa executora da obra quanto o responsável do Poder Executivo. Mas até o momento essa informação não foi enviada, então não tem ainda um motivo plausível para que fosse feito o aditivo, então me apresenta como uma irregularidade. Muito bem. Com relação, doutor, à questão da obra de saneamento, de drenagem pluvial que está sendo feita lá na Rua Tenente Ribeiro, o senhor apresentou também alguns detalhes, alguns questionamentos referentes a essa obra. Sim, Jaime. Como eu disse no início da minha fala, uma das funções do vereador é auxiliar as ações do Executivo. Na obra da interseção da São Geraldo com a Avenida Sanitária Trecho 2, eu havia orientado o secretário de Fazenda a respeito da placa, que é obrigatória. Toda obra pública é obrigatório ter uma placa dizendo o prazo da obra, o valor da obra, o responsável técnico da obra. E depois que eu mandei essa mensagem para o secretário de Fazenda, em 48 horas ele corrigiu a placa. Agora a prefeitura está fazendo uma nova obra na Rua Tenente Ribeiro, interseção com a Sanitária Trecho 1, uma captação de águas pluviais, e a obra já se transcorre por 3 semanas e não existe a placa obrigatória. Então, a primeira vez, a gente fez como um auxílio. A prefeitura conseguiu executar uma nova obra sem a placa obrigatória. Então, agora se transformou como uma denúncia. Por quê? A população, volto a dizer, um governo que preza pela transparência, a população tem que saber o valor da obra, o prazo da obra e quem é o responsável técnico pela obra. Eu passei ali agora pela manhã e a obra está transcorrendo sem a devida placa. Então, realmente, essa denúncia foi encaminhada ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Essa placa ela é obrigatória em qualquer obra de prefeitura, doutor? Qualquer obra de prefeitura, porque é o seguinte, tem que ser dado transparências aos atos da prefeitura. Tá? Então, até mesmo para o munícipe, para a população poder cobrar. Você abre uma rua de 50 metros de comprimento e fala que aquela rua custou R$1 milhão.
A população hoje em dia pode adentrar na internet, fazer uma pesquisa, entrar em contato com empresas do setor e perguntar quanto que custa uma obra dessa, e vai ver que 1 milhão está desproporcional ao tamanho da obra. Mas se a prefeitura faz uma obra que não tem tais informações, a população fica de mãos atadas. Fica de mãos atadas. Mãos atadas. Sem dúvida. Inclusive, em relação àquela obra, também o presidente da comissão de obra, o vereador João Carlos, ele comentou na última reunião sobre a questão do manilhamento lá dessa drenagem pluvial que está sentido subindo a avenida. Você chegou a observar isso, doutor? Sim, isso foi observado, foi muito bem relatado pelo vereador João Carlos, presidente da comissão de obras. A primeira etapa da obra foi feita com manilhamento sentido contrário, a água desce sentido ao canal, e aí eles tiveram que refazer a obra. Então, por isso que é importante essas informações de custo, de prazo, até mesmo para no final da obra não gerar um aditivo. Gerar um aditivo. E aí a população e os vereadores serem pegos de surpresa. Tá? Por isso que a gente fica cobrando essas situações e, no final das contas, isso é em benefício do executivo. Sem dúvida. E essa correção já foi feita? Foi feita. Beleza. Muito bem. Vamos falar agora, doutor. Além dessas denúncias, o senhor já havia feito outras denúncias, inclusive na Câmara, utilizando a tribuna da Câmara. Uma delas em relação ao edital de limpeza pública, limpeza urbana. Outra em relação à contratação do cunhado do prefeito, para a execução de serviços de marketing e de essa parte gráfica, né? Parte gráfica. Como andam essas denúncias, doutor? Jaime, como você acompanhou todo o trâmite dessa denúncia, ela não foi acatada pelos vereadores, a Câmara rejeitou a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, e até o presente momento gostaria de parabenizar ao doutor promotor Eduardo Fantinatti, que vem desenvolvendo um trabalho exemplar no município, mas até o presente momento a Promotoria Pública ainda não se pronunciou sobre as denúncias que foram enviadas. E além dessas denúncias, Jaime, nós levamos à tribuna da Câmara alguns outros fatos que é função da vereança. Foi constatado por mim que a prefeitura vem comprando água mineral a um preço acima do valor de mercado, vem pagando R$ 10,63 por um galão de 20 litros, por garrafinhas de 500 ml, R$ 1,87. São preços bem acima do mercado. Então, isso é função do vereador, zelar pelo dinheiro público. Então, eu já fiz os questionamentos junto ao Tribunal de Contas, junto ao Executivo, e até hoje a gente não recebeu ainda as devidas esclarecimentos vindas pelo Poder Executivo. Tá certo. Está aguardando ainda as respostas. Aguardando as respostas. Muito bem. Vamos começar aqui com as perguntas, produção? Vamos começar com as perguntas. Olha, o morador do Juca Dias, ele pergunta para você, vereador, por que não saber o porquê não é fechado uma pequena rua que dá acesso à BR-354, saída para Iguatama. Teria que ser fechada ou então arrumado aquele problema ali. Tá ciente de onde é essa passagem? Juca Dias, bairro Juca Dias. Estou ciente. Eu, como trabalho em Bambuí também, eu por vezes utilizo esse atalho. Isso já foi encaminhado já... eu não lembro o nome agora do vereador, que ele me desculpe, mas já foi encaminhado ao Executivo solicitando a interrupção do tráfego pesado naquela localidade. Tá? Como não tem um trevo de acesso, como não tem um acostamento feito corretamente, eu acho que esse atalho deveria ser inutilizado, tá? Porque é um atalho ali que coloca em risco as pessoas que vão fazer o cruzamento da rodovia, tendo em vista que as carretas já descem ali em alta velocidade. Então é um atalho muito perigoso. Então, eu aproveitando a sua audiência, eu solicito aos responsáveis do Poder Executivo que façam um fechamento desse atalho antes que aconteça uma tragédia, aí vai ser tarde demais. A chance de regularizar aquela entrada é muito difícil, né, doutor? Porque é um perímetro do DENIT, é uma estrada federal, para fazer um trevo ali. Para fazer um trevo... Nós já estamos com dificuldade de resolver aqui dentro da cidade. Para fazer um trevo ali tem que ter autorização do DENIT, tem que ter um projeto e o trâmite é muito demorado.
Então eu acho que temporariamente você pode até pensar no futuro, tá? Fazer a obra ali, mas neste momento fecha, tá? Coloca ali a placa ali sinalizando, coloca as barreiras, né? barreiras fixas, evitando o trânsito aqui naquele local, antes que aconteça uma tragédia e depois, como eu disse anteriormente, vamos fazer o remendo da tragédia depois do fato ocorrido. Verdade. A participação da Sônia do São Vicente, ela pergunta para o senhor por que está sendo cobrada uma taxa tão alta para o processo seletivo. É uma outra queixa que as pessoas também estão fazendo, né, vereador? Eu não pude participar da audiência pública que teve na Câmara para explicar sobre o processo seletivo, mas anteriormente eu já tinha solicitado junto ao Poder Executivo e à empresa que vai efetuar tanto o processo seletivo quanto o concurso, que é a empresa IMAN, toda a planilha de custo detalhado, como que se chegou a esse valor, tá? Tendo em vista que a empresa só pode ser contratada por dispensa de licitação porque é uma empresa sem fins lucrativos. Então, até hoje, pelo que a gente conseguiu pesquisar no site, já tem em torno de 6 mil inscritos, tendo uma média de R$50 por inscrição, então já tem arrecadado R$300 mil. Então eu preciso saber dessa planilha de custo detalhada, se o valor realmente é condizente com o custo que a empresa vai ter para realizar o processo seletivo, ou se vai sobrar dinheiro. A empresa precisa responder se esse dinheiro vai para o caixa dela ou se vai ser retornado ao caixa da prefeitura, porque a empresa não pode ter lucro nesses processos. Então eu concordo com a ouvinte que o valor está acima do mercado, porque nós temos concurso pelo Brasil de Tribunal de Contas Estaduais, de tribunais de justiça, no qual o salário está na casa de 12 mil reais, que tem uma inscrição de R$70. E a gente sabe que os salários do nosso processo seletivo, o máximo está na casa de R$2 mil. Então realmente é um valor exorbitante. Muito bem. A Maria, ela diz, olha, tem um pedido de uma endoscopia para ser feita, mas a prefeitura dava para fazer esse exame em outra cidade, mas agora a prefeitura cortou todas as verbas de exames. Vocês, vereadores, estão a par dessas situações? Sim, Jaime, nós estamos a par. Nós já fizemos uma série de solicitações junto ao secretário de Saúde, tendo em vista que isso é uma obrigação do poder municipal, do poder público municipal. Muitos populares vão à Câmara solicitar que a Câmara pague esses exames, que os vereadores paguem esses exames, mas isso não é uma atribuição legal do vereador. Então, tudo que não é uma atribuição legal que você passa a fazer, você corre o risco de ser denunciado Sim. por compra de voto, por facilitação. Então, eu oriento a ouvinte que procure diretamente a FUMUSA, o setor responsável, e faça essa cobrança, porque a lei a permite, entendeu? Que ela faça essa cobrança e que o município providencie o exame da ouvinte. Tá certo. Inclusive, mais uma pergunta aqui sobre saúde, inclusive comentando que o senhor faz parte da Comissão de Saúde, tá correto isso? Correto. E dizendo o seguinte, pergunta, como o senhor faz parte da Comissão de Saúde e é fiscal, né, fiscaliza nesse sentido, aí diz que ele está infringindo a lei porque a letra dele não é legível, porque ele cobra dos demais médicos, porque ele não cobra dos demais... tá falando aqui sobre a questão de uma lei, né, que regulamenta que as receitas têm que ter letra legível. Aí tá perguntando, né, para o senhor como que o senhor deveria fiscalizar e comentando que a sua letra também não é legível. A ouvinte tem toda a razão. Tem. Infelizmente, a grande maioria dos membros da classe médica tem essa dificuldade com a caligrafia. Já existe uma lei pertinente, tá? Até mesmo no nosso projeto social, onde eu atendo, a gente já está providenciando a impressora, e ela tem toda a razão. Que com certeza por diversas vezes o atendente da farmácia pode não entender a caligrafia, pode até prescrever, pode até vender uma medicação errada. A ouvinte tem toda a razão, tá? Deve ser cobrado, e eu, como membro da comissão, como vereador e como médico, eu vou me esmerar para
que isso não aconteça novamente. O senhor acha que a solução é a implementação de impressoras em todos os consultórios? Claro, se os colegas têm, como eu, tem uma dificuldade com a caligrafia, tem que ter uma impressora. Isso daí é uma coisa barata, de fácil acesso, a receita sai bonitinha, não gera dúvida. Até mesmo impedindo que a farmácia troque a receita do médico dizendo que não entendeu a letra, coisa que acontece muito no nosso município e na nossa região. Olha só. A farmácia, o paciente sai com uma receita do consultório, chega na farmácia, o atendente vende o outro remédio a seu bel prazer. Então, estando datilografada, estando digitada, estando impressa, eu acho que isso vai parar de acontecer. Inclusive, gente, nos consultórios particulares, o investimento é por conta do próprio profissional. Mas na rede pública de saúde, a presença do computador e da impressora em todos os consultórios, em todos os postos de saúde, enfim, isso aí é imprescindível, né? Inclusive que o receituário e que a ficha do paciente já tiver toda automatizada, toda na rede, né? Porque isso aí, realmente, nós estamos em pleno século XXI. Essa sua fala é muito importante, já existe a verba do governo federal para que todas as unidades de saúde do Brasil tenham o prontuário eletrônico, que as receitas já saiam via impressão, tá? Então, isso não é benefício do poder municipal, tá? Isso é uma verba federal que está sendo implementada em todo o Brasil, tá? Então, a partir do momento que no nosso município o PSF vier a ter o seu prontuário digital, as receitas saírem de forma impressa, isso não pode ser utilizado como propaganda do governo municipal. Isso daí é um trabalho do governo federal. Já é um projeto do governo federal. Já é um projeto do governo federal. Algumas cidades do nosso entorno aqui já implementaram o prontuário digital com as receitas impressas. Bacana. A Albertina, da Vila Boa Vista, diz o seguinte: a função do vereador é fiscalizar, mas na rua Emílio Pereira não tem canaleta lateral para descer a enxurrada. Sempre tivemos esse problema. Agradecendo mais uma vez os ouvintes, a Albertina, né? Albertina, da Vila Boa Vista. Infelizmente, eu, na minha função de fiscalizador, eu não consigo ter olhos em todos os cantos da cidade. Então é importantíssimo a participação da população. Ela pode ter certeza que eu vou pegar um endereço, já vou solicitar um ofício à Secretaria de Obras e a gente vai providenciar isso. Até mesmo, retrocedendo um pouco a nossa fala, quando eu solicitei que fosse investigado que a espessura da laje não estava na medida correta, também foi através de populares que estavam ali acompanhando a obra e teoricamente perceberam que estava irregular e solicitaram que fizéssemos a fiscalização. Então eu agradeço muito a Albertina. Essa é a função da população, auxiliar aos órgãos competentes, que no caso seria a Casa Legislativa, a fiscalizar os atos do Executivo. Muito bem, participações pela nossa fanpage. O Gabriel, ele pergunta: cadê os investimentos da Copasa e por que o prefeito não assume que não haverá investimentos? Agradecendo também o ouvinte Gabriel, eu já solicitei nas 2 sessões atrás que fosse enviado. Quando a gente fala que fica repetitivo, né? Solicitei via ofício, é isso que a Constituição obriga. Que todos os contatos feitos entre os poderes seja feito via documentos. Então eu sempre faço via ofício para que seja documentado. Então foi solicitado há 15 dias atrás, junto ao secretário de governo e ao prefeito municipal, que fosse me enviado todo o cronograma de obras da Copasa. Infelizmente, o secretário de governo me enviou o cronograma de obras da Copasa que foi acordado no governo passado. Então, naquele cronograma não tinha nenhuma obra que seria as obras emergenciais a partir da reunião que foi feita entre o Poder Executivo Municipal de Arcos e a Copasa, que foi no mês de final de maio, se não me engano, maio, junho, se salvo engano. Então, não me foi enviado, então eu não tenho como responder ao ouvinte Gabriel com precisão quais são as obras que a Copasa vai executar no município. Agora, em relação à cobrança do prefeito, só ele tem esse poder, só ele tem essa atribuição. Não cabe aos vereadores, cabe à população sim fazer pressão, mas quem tem o poder de decidir sobre a concessionária é o chefe do executivo. Muito bem. A Ana Cecília também participa pela fanpage, pergunta por que não se cria uma lei pesada para as queimadas, doutor. Outro problema que nós temos aqui que parece que não acaba nunca. Vamos lá. Não é criar mais leis, né? Botar as leis que já existem para serem cumpridas.
Então, no nosso Código Municipal de Posturas já existe, tá, um artigo que fala sobre a queimada nos lotes, tá? A dispensa de lixo nos terrenos baldios. Tem uma lei que fala que todos os terrenos, sejam públicos ou privados, tem que ser feito calçamento, tem que ser feito muramento e o terreno tem que estar limpo. Infelizmente, pela quantidade de fiscais de posturas no município, ou então pela inércia do responsável pelo cargo, as leis não são cumpridas. Mas já queria deixar claro para o ouvinte que a lei contra a queimada já existe no nosso Código de Postura. Muito bem. A outra pergunta aqui do Carlos, também participa pela nossa fanpage, pergunta por que a prefeitura faz quebra-molas da cabeça dela e ninguém cobra. São quebra-molas, cada um de uma altura, cada um de um tamanho, de uma largura, doutor. Por muitas das vezes, a solicitação de quebra-molas é feita através da Câmara dos Vereadores. O vereador que está transitando na rua, aquela comunidade, daquela localidade, daquela rua, mostra para o vereador que os carros passam em alta velocidade, que às vezes tem um declive muito grande, que é necessário que os carros façam redução de velocidade. Então, é solicitado via ofício ou via indicação ao responsável da pasta, que é o secretário de obras, que seja executado a obra de um quebra-mola naquela localidade. Agora, em relação à padronização, eu não vou saber te responder, Jamil, que realmente em cada parte da cidade o quebra-mola é feito de uma maneira, mas é mais uma situação que eu vou solicitar que seja feito esclarecimento junto ao Poder Executivo. Obrigado pela pergunta. Muito bem, pela fanpage, o nosso ouvinte lá do Esplanada pergunta por que o fiscal de posturas não vai na Avenida Progresso? Deve ser alguma situação lá. É a situação que tem sempre sido falada aqui no Boca no Trombone, né? E ele pergunta também por que não divulgam todo dia as coisas importantes para a população, como horários de recolhimento de lixo, e enfim. Não se ouve nada de importante por parte da prefeitura nas suas divulgações. É muito pertinente essa pergunta. No início do meu mandato, eu solicitei junto ao secretário de Meio Ambiente, senhor Robson, que é o responsável pela parte de limpeza urbana, toda a escala da limpeza urbana no município. Para quê? Para que não se coloque o lixo fora do dia previsto para o recolhimento e os cachorros do município, ou mesmo transeuntes, não espalhassem aquele lixo. Foi enviado, tá? Foi distribuído, foi feita uma divulgação ampla no município, só que isso não é cumprido. Isso aconteceu hoje lá em casa. A agente de endemias, uma pessoa muito competente, por sinal, tá? Que nós ficamos observando pela câmera lá da minha casa, ela fez um catado geral num lote baldio que está em frente à minha casa, que tem restos de obras. Ela juntou, ela ligou para o caminhão. Nós ouvimos ela falando com o caminhão que o lixo reciclado não estava sendo recolhido. Tá? Eu não sei o nome dela, gostaria de parabenizá-la. É isso que é um profissional exemplar, entendeu? Independente, ela não sabia quem morava lá, se era o vereador ou não, e ela fez o trabalho dela corretamente. Agora, respondendo o ouvinte, realmente o recolhimento do lixo reciclado ele não tem sido feito na data correta. Tá? A gente tem visto na rua acúmulos de papelão, acúmulos de garrafas plásticas, e isso daí é importantíssimo. Então é disso que eu preciso, que a população nos traga informação e eu, na função de vereador, cobre do Poder Executivo. A gente tem recebido aqui, vereador, várias e várias reclamações com relação a essa questão do lixo reciclável. Né? A gente entende, e eu tenho observado pela cidade, que a Associação dos Recicladores ela tem recolhido esse lixo reciclável utilizando uma caminhonete, uma 608, 708, dessas caminhonetes mesmo, mini caminhões, né? E a gente entende que, pelos meus conhecimentos, isso aí não seria o correto. Seria o correto utilizar o caminhão de recolhimento de lixo mesmo. Eu não sei como que é a parceria entre a prefeitura e a associação, né? O fato é que eles têm tido aí grandes dificuldades para fazer esse recolhimento de forma correta. Além disso, aliado a isso também, não existe uma divulgação, não existe uma campanha para que as pessoas separem o lixo reciclável do lixo úmido, né? E hoje nós temos uma das menores taxas de separação do lixo, de recolhimento do lixo reciclável de todo o estado, né?
Isso é verdade, Jaime. Há mais ou menos uns 30 dias atrás, estive eu, o vereador João Paulo, o vereador Hugo Romano, estivemos no ARA para conhecer, tá, mais de perto a ação dessa associação, que não é simplesmente um trabalho de reciclagem. Eles fazem um trabalho social importantíssimo, tá? Nós estivemos lá, realmente eles trabalham em condições não muito adequadas, tá? O recolhimento do lixo reciclado está sendo feito numa caminhonetezinha, antes era feito num caminhão tipo caçamba, sem as condições de segurança necessárias, e realmente falta por parte da Secretaria de Meio Ambiente e pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, se faça um trabalho mais profundo, junto às escolas, junto à Associação de Moradores, para que a população possa também participar disso, tá? Com a gente conseguindo separar o lixo reciclado do lixo úmido, a gente vai diminuir o trabalho no aterro sanitário, a gente vai diminuir o impacto ambiental e vai aumentar, entendeu? A parte social da Associação dos Recicladores de Arcos. Eles trabalham com 10% da capacidade deles. Que entendeu? Coisa, hein? É uma coisa assim que chega a ser triste. Chega lá o lixo todo junto, restos de comida, papel higiênico e junto com uma garrafa PET. Então, quer dizer, se a população colaborar, grande parte também, a gente não pode colocar tudo também nas costas do executivo, a população tem grande parcela nesse processo, que é um processo educacional, entendeu? Então tem que ser feito nas escolas. As crianças são grandes formadores de opinião, as crianças vão chegar em casa e vão orientar os pais: mamãe, essa garrafa aqui de refrigerante a gente vai jogar no outro saco ali, o resto de comida vai jogar aqui. As crianças gostam disso, elas gostam de participar. Eu acho que a falha do executivo é nessa parte, a não divulgação, o não trabalho junto à comunidade em relação ao lixo reciclado. Muito bem, doutor. Queria agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando a gente pela fanpage, além do Padre Paulo, que também está nos acompanhando, a Daniela Fernandes, a Stephanie Alcântara e também o Ertes José da Silva. Estão acompanhando a gente. Depois também o vídeo vai ficar disponível na nossa fanpage. E o Alex ele diz: olha, parabéns pelo aplicativo, estou em São Paulo e ouço vocês pela internet no aplicativo de vocês com um toque e eu estou sintonizado. Acompanha todos os dias, parabéns Rádio Vida. Pois é, você que não baixou ainda o nosso aplicativo, gente, é muito fácil, né? Vai lá na Play Store do seu celular, digite Vida FM Arcos. Se você digitar essas 3 palavrinhas, vai aparecer a logomarca da Rádio Vida 103,7 e aí você baixa esse aplicativo. Toda vez que você quiser, é só clicar, né? E a programação já começa automaticamente. Muito bem, nós vamos encerrando o nosso tempo, já está estourado, doutor. Agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui e sempre nos colocamos à disposição para qualquer momento que precisar, nós o convidaremos novamente, ou então o senhor também pode fazer o convite, né? Se convidar, que a gente vai ter muito prazer em recebê-lo, você e todos os outros vereadores da Câmara Municipal de Arcos. Jaime, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, um programa de maior audiência no município, e te agradecer por você ser um jornalista que faz o trabalho correto, tá? Você, quando tem dúvidas, você procura a fonte, você frequenta as reuniões da Câmara. Então, quando você traz as informações relacionadas ao trabalho do Executivo, você traz as informações de maneira precisa. Então, gostaria de te parabenizar e agradecer a atenção de todos os ouvintes. Espero ter respondido as perguntas da maneira mais clara possível. E sabendo que eu estou à disposição, tá? Para novos convites, tá? Novas dúvidas, estou aqui aberto a participar do seu programa. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde para você.